Nossa saudação a todos, convidando-os para elevarmos o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, rogando pelos nossos entes queridos que já estão na espiritualidade. Também por aqueles que estão em nossos lares, especialmente os enfermos, os sofredores, e rogando aos amigos espirituais que nos envolvem, que possamos nos conduzir nessa reflexão, sempre em proveito para a nossa vida, para as nossas atitudes. Para entendermos a morte, quando falamos na grande despedida, é importante que nós observemos a vida na natureza em geral. Vamos lembrar que a semente morre para que a planta viva. A lagarta sucumbe para que a borboleta possa viver. O corpo físico tomba, morre, a fim de que o espírito se liberte e se eleve. Então, tudo está na natureza. No Livro dos Espíritos, na questão 149, está registrada a pergunta que foi endereçada aos benfeitores espirituais no seguinte teor: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta que nos dão os benfeitores é: volta a ser espírito, isto é, volve a um mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. É interessante observarmos que nesse momentaneamente, esse apartar-se momentaneamente, já está implícita ali a temporalidade da vida, a brevidade da vida do espírito num corpo físico. E vemos, pois, que a morte orgânica é um fenômeno natural cujo ciclo se incorpora ao mecanismo da vida, como nos outros seres vivos que, conforme citamos, o desdobra-se etapas, etapa por etapa, no corpo e fora dele. É o mecanismo do progresso do espírito. Além do seu papel esclarecedor, que é base da sua filosofia, o espiritismo tem uma outra função junto à criatura humana, que é de confortá-la, de consolá-la nos instantes cruciais da sua existência. E nós sabemos que todas as crenças, todas as religiões têm esse papel de confortar, de consolar diante dos momentos mais cruciais da vida. O que a doutrina espírita nos faz é clarear o nosso raciocínio, porque mais do que admitir a sobrevivência da alma, demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Ou seja, a vida na Terra, aqui ou em outros mundos, ela é parte desse processo nosso de resgate, de ajuste, de crescimento, de conhecimento, de evolução. A alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados, nas consequências das suas próprias ações. Então, por isso se fala tanto, né, da importância de nos percebermos como seres imortais, porque tudo o que nós aqui fazemos tem consequências após a vida do corpo, ou após essa etapa da vida no corpo.
esclarece-nos o Espiritismo que o inferno é um estado de consciência culpada, que ali está mergulhada no remorso por determinadas ações que teve durante a sua existência. O purgatório, diz-nos Emmanuel, é mesmo a terra onde reencontramos as consequências das nossas faltas. Ou seja, aqui nós realizamos essas etapas. Mas o Espiritismo mostra-nos também que o céu é uma condição do espírito, do estado de beatitude, do estado de espírito elevado, de espírito puro. Mas também informa que esses espíritos que já estão em condições, que já são mais elevados, que têm condições de auxiliar o próximo, eles se dedicam a socorrer e auxiliar os irmãos em humanidade que ainda permanecem nas dificuldades, na sombra, no erro. Não é um paraíso estanque, onde os espíritos ali estão apenas contemplando a Deus. A melhor forma, sabemos nós, de nós louvarmos, de nós agradecermos a Deus, é auxiliando o próximo. E Jesus nos fala do amor ao próximo. O Espiritismo nos lembra que a caridade é o amor em ação. E o grandioso lema que fora da caridade não há salvação. Então, a colheita de tudo que nós fazemos aqui na Terra chega depois. Não significa, com isso que estamos dizendo, que a compreensão nos torna insensíveis à dor ante a partida de um ente querido nosso. Porque é uma dor muito grande. Citamos, por exemplo, o que nos diz Emmanuel, que está lá no livro Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, no capítulo 4. Ele nos relata que nenhum sofrimento na Terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, enregelado e querido, que o ataúde transporta para o silêncio. Porque é um sofrimento muito grande essa separação. O espírito Teresa de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar, uma obra lindíssima, que faz muitos raciocínios sobre as nossas diversas instâncias, né, da vida familiar, e nos lembra, diz ela, é considerável a dor, o desencanto, ou mesmo a surpresa que se deve abater sobre os corações. Esse sofrimento ante alguém querido que parte é uma das mais intensas dores que se pode sentir na Terra. Mas então, por que falamos da importância do conhecimento? Porque o conhecimento nos fortalece o espírito e acerena o nosso coração. Torna-nos capazes de, pela fé, pela certeza da imortalidade, chorar, mas sem desespero. Porque sofrer, como sabemos, com resignação, compreendendo a utilidade do sofrimento, a necessidade como resgate, como mecanismo, como medicamento de aprendizado, mas sem desespero. Esse conhecimento também impede que nós eternizemos esse sofrimento, pois sabemos que a separação é temporária. E a vida física não é a principal para as almas. Então, nós lembramos, a doutrina espírita nos lembra que os verdadeiros laços de família são do espírito. Então, aqueles familiares que amamos e a quem nós queremos bem e que partem, nós os encontraremos, voltaremos a nos encontrar na espiritualidade. Porque os nossos entes queridos, sejam eles saudosos ou felizes,
esperançosos ou tristes, prosseguem em algum lugar cheios de vida. Des- Desculpa. Recebem, perdão, os nossos pensamentos, participam das nossas evocações, porque é pelo pensamento que nós nos comunicamos com eles. Se eles não nos respondem, é porque ainda não lhes é lícito, porque ainda não estão em condições. Porque esse despertar, essa vida na espiritualidade tem muito a ver com a experiência terrena. Como o espírito chega na espiritualidade na hora da morte. Então, o que nos cabe? O que é importante para nós? Reprimirmos o desespero e a mágoa através da oração. Porque o desespero e a mágoa não nos levam a nada, só acentuam o nosso sofrimento. Por isso a importância do perdão, como Jesus nos ensina, porque quanto mais nós estivermos harmonizados com os nossos entes queridos que partem, mais asserenados estaremos depois. Quantas criaturas sofrem por anos e anos porque ou tiveram uma discussão, um desentendimento, não foram capazes de se perdoar e depois a criatura partiu. Mas nós podemos ainda fazê-lo em pensamento, envolvendo-os nas nossas vibrações, no nosso carinho, nas nossas orações. Porque também eles pensam, lutam, sentem e choram. Eles também sentem saudade se aqui deixaram os entes queridos. E sofrem se também não saíram apaziguados, harmonizados com aqueles que aqui permanecem. Também ouvem as nossas súplicas na onda mental. Então, por exemplo, sofrem com o nosso inconformismo. Às vezes, nós encontramos irmãos que por anos e anos se lamentam porque aquela criaturinha não podia ter morrido, porque Deus é justo, Deus é amor. Então, se Ele chamou alguém dos nossos entes queridos, é porque aquela criaturinha cumpriu a sua tarefa terrena. Porque nós sabemos que nós chegamos aqui com o tempo marcado para o retorno. E quanto melhor nós vivermos, melhor o nosso retorno. Então, é importante essa consciência e que nós façamos pelos nossos entes queridos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Porque assim nós estaremos asserenados, estaremos em paz, porque muitas vezes, como diz Teresa de Brito, eles partem na surpresa. Nós também não sabemos quando nós vamos partir. Então, como é que nós nos preparamos para a morte? Às vezes nós falamos isso, as pessoas dizem, pelo amor de Deus, para, isso é muito tétrico. Na verdade, não é. Faz parte da nossa vida. Uma hora nós partiremos e o importante é estarmos preparados para não gerarmos maiores sofrimentos e transtornos para aqueles que ficam. Porque aqueles que lá estão também lamentam os erros praticados e trabalham com afinco para a sua regeneração. Eles nos estimulam ao bem, partilhando as dores e as alegrias. E se aqueles que partiram há pouco não têm condições de fazer isso, lembremos que nós tivemos múltiplas encarnações e convivemos com tantos espíritos, e aqueles familiares com quem nós realmente estabelecemos laços de amor, de afeto, de carinho, de respeito, e que partiram antes de nós ou em outras encarnações, estão vibrando por nós, porque nos acompanham, vibram desejando que nós também possamos fazer o bem, partilham as dores, as alegrias,
alegram-se com as nossas vitórias, quando nós superamos os nossos obstáculos, quando nós realizamos o bem, quando nós evoluímos interiormente. E também nos consolam nos momentos difíceis, de amargura, de sofrimento. Então, o que é importante para nós? Evitar afligi-los com a nossa rebeldia. Quanto é importante, por exemplo, imaginemos assim, aqueles cujos pais já partiram para a espiritualidade e que legaram lições, conselhos, um modo de vida, da ética, da educação, e muitas vezes dedicaram a sua vida sacrificando a fazer alegrias, momentos de lazer, para que nós pudéssemos ter uma educação conforme. E a melhor forma que nós temos de louvá-los, de agradecer, é justamente fazendo aquilo que eles nos ensinaram, nos legaram. Então, cooperemos com o seu restabelecimento na convalescência, logo após a desencarnação, que o nosso choro, que a nossa emoção, que é natural, como já dissemos, não seja aquela de revolta, de azedume, de lamentação, porque Deus, que é o nosso Pai e que é Pai de todos nós, nos chama no momento oportuno, nunca antes nem depois. Então, por isso, nós precisamos estar sempre preparados, porque a cada dia nós estamos caminhando para a morte do corpo físico. Cada dia é um dia a menos. Mas se ele for bem vivido, é um dia precioso. E isso nos trará serenidade, a alegria, o bem-estar quando nós partirmos. Eles nos estimulam, como dissemos, a prática do bem. Então é importante que nós procuremos transferir parte desse amor àqueles que precisam de amor, de paz, de uma oportunidade. Tudo o que nós fizermos em favor do próximo, em memória dos nossos entes queridos que já desencarnaram, vai se transformar em bênçãos para eles. Então, quando nós fazemos algo em memória de um ente querido, vamos lembrar que Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Quando nós auxiliamos alguém, certamente esse alguém, ou alguém na espiritualidade, nos intuiu, porque fisicamente eles não podem fazê-lo, mas intuem aqueles que aqui estão para que o façam em seu nome. Então, imagina a gratidão que nós recebemos da espiritualidade por cada criaturinha que nós auxiliamos, em memória dos nossos entes queridos. Então, beneficiamos os nossos entes queridos que se alegram e aqueles entes queridos de quem nós auxiliamos, porque receberemos todas as vibrações de gratidão. Então, utilizemos, pensemos nisso. Teresa de Brito, na mensagem que nós citamos uma frasezinha, ela nos lembra que muitas vezes as criaturas vão toda semana ao cemitério levando muitas flores, velas, etc. Não que nós não devamos cuidar do local onde sepultamos os nossos entes queridos, mas não vamos fazer daquilo um trono, porque ali só está a lembrança, só ficou o corpo físico que também vai se deteriorando. Então, vamos fazer o bem e dedicar a eles. Muitas vezes, dividindo aquelas flores que nós colocaríamos lá naquele túmulo e levando para alguém que está em sofrimento. Temos certeza que eles se alegrarão com isso, talvez muito mais do que com se nós fizéssemos, levássemos para eles. E aqueles que ali estão bendirão o gesto e se acercam de nós,
ajudando-nos também, como nos diz Joana de Ângeles, lá no livro Oferenda. Ou seja, receberemos todas aquelas vibrações sublimes da gratidão dos que estão na espiritualidade. Vamos lembrar que a dor diminui quando o amor se desdobra na direção do sofrimento humano, por afeição e gratidão dos que morreram e vivem. Cada coisa que nós fizermos de bem em memória dos entes queridos que nos deixaram, gente, é um gesto grandioso que faz muito bem àquele que recebe, porque o nosso ente querido vai receber o nosso carinho, a nossa gratidão. E valorizemos muito mais tudo o que eles nos legaram, o tempo que nós tivemos com eles. Muitas vezes nós desperdiçamos esse convívio, o verdadeiro afeto, a superação das dificuldades enquanto estamos convivendo e depois lamentamos. Então, esse dia que, quando nós na Terra celebramos, homenageamos o que fizemos nessa semana, ocorreu essa data, na verdade é para que nós nos lembremos deles nas preces, nas vibrações, mas também lembrarmos da transitoriedade da vida no corpo físico e de como nós podemos realizar o bem, fazendo-nos mais felizes e fazendo agradecidos e felizes aqueles que nos antecederam na espiritualidade. O conselho que o Espírito Emmanuel nos traz é de tranquilizarmos dessa forma os companheiros que demandam o além, ou seja, os nossos companheiros que estão na espiritualidade, suportando corajosamente a despedida temporária. E honra-lhes, diz Emmanuel, a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Nós falamos há pouco, né, a importância que é para aqueles que contribuíram ou que se desvelaram para o nosso crescimento, para a nossa educação, para que a nossa experiência terrena fosse realmente o grande aprendizado que foi a proposta do nosso retorno ao corpo físico. Sempre lembramos que há espíritos amigos, queridos do nosso coração, que lá permanece, que muitas vezes endossaram a nossa vinda ao corpo físico para uma experiência de aprendizado e de crescimento espiritual. Essa alegria toda será expressa quando nós retornarmos com a missão cumprida. Sabemos que é difícil nós realizarmos aqui 100% do bem que nos propusemos. Mas eu já citei em trabalhos, né, 2, 3 vezes, o retorno do nosso querido Bezerra de Menezes à vida espiritual. Quando ele é acolhido amorosamente e ouve aquele canto sublime com vozes angelicais, e ele pergunta a Celina o que eram aquelas vozes. E ela diz: conduz Bezerra de Menezes para que ele visse, e ela diz: essas são as vozes dos espíritos que você auxiliou na Terra e que estão acolhendo. Então, lembremos, para não chegarmos com a nossa malinha vazia, nesse dia em que nós homenageamos a memória, oramos e pedimos a Deus pelos nossos queridos desencarnados, que é algo que nós devemos sim fazer com muita frequência, mas também devemos lembrar da brevidade da vida e que nós nos reencontraremos com aqueles que realmente construímos laços de amor e da verdadeira afeição. Esse é o convite, então, para
esse nosso momento, com a gratidão a quem nos acompanha, a Deus, a Jesus, pela oportunidade que todos nós estamos tendo. Muita paz a todos.